Seja bem-vinda, amiga, para o episódio 3, especial Monte Gusto Café e Vinho. E neste episódio, eu fiquei pensando agora, e eu sou muito do improviso e do agora. E me passou, né? Nós estávamos aqui debatendo sobre qual mulher me inspira. E eu não posso deixar de mencionar a minha avó e a minha mãe. Porque a minha avó viveu num tempo onde não tinha televisão, não tinha internet, não tinha energia elétrica. A minha mãe casou, né, ela e meu pai casaram, eu nasci no mesmo lugar, onde não tinha energia elétrica, onde não tinha máquina de lavar. Geladeira foi um artigo assim, nossa, muito incrível quando os meus pais tiveram. E tudo que acontece comigo, porque agora falo por mim, eu devo a elas, porque elas enfrentaram muitos desafios para que eu pudesse estar aqui. A minha mãe viu minha avó apanhar, eu vi a minha mãe apanhar. E eu prometi para mim que os meus filhos não iam ver isso. E acredito que as nossas amizades, as nossas relações, elas começam de um lugar de alguém que nos inspira, de alguém que fez a diferença. Não foi fácil ser filha da minha mãe, não foi fácil ser filha do meu pai. Mas eu honro eles profundamente, porque mesmo com toda dificuldade, sem estudo, sem conhecimento, eles conseguiram me colocar aqui nessa cadeira hoje. Então, mulheres, eu quero perguntar para vocês, quem são as mulheres que inspiram vocês? Bom, eu posso dizer assim que eu não tenho uma mulher só em específico que me inspira. Mas eu sou cercada de inspiração por todos os lados, porque cada mulher que cruza o meu caminho é fonte de inspiração de alguma forma, porque cada mulher carrega uma história, carrega feridas e as suas superações que nos servem de lição de alguma forma. A Fran é minha inspiração, eu digo, né? Ontem nós estávamos discutindo, né? Tá, o que é que tu mais admira em mim? Ai, né? que bonitinho. A forma que ela é sincera e espontânea. Então, se é no momento que eu não quero ouvir a verdade, não pergunte a ela, tá? Porque quando o nosso grande pai colocou ela no universo, ele tirou o filtrinho lá. Então, é algo que eu admiro muito nela, a gargalhada dela, a espontaneidade. Então, ela é uma das fontes de inspiração, como cada mulher que trabalha aqui conosco, que faz parte do nosso time, tem a sua contribuição e é, sim, fonte de inspiração. Desculpa, interrompendo, eu falei para ela, a tua positividade para olhar as coisas e tentar ver o lado positivo onde está um caos, que eu chego e digo, meu Deus, calma, amiga, vai dar tudo certo, isso vai dar certo. E a Fran é assim. Ela é assim. Eu conheci ela assim, porque ela sempre teve essa positividade. Ela é muito alto astral. Então, às vezes, quando eu tô toda errada e bagunçada e a gente tá meio deprê, sabe? Tem dias que a gente tá pra baixo, ela não tem pra baixo. Eu falo com ela tá sempre pra cima. É sempre animada, motivada e tu conversa com ela, tu já fica feliz. Então, querendo ou não, né, amiga? A gente é inspiração uma para outra. Exatamente. Com certeza. E como vocês são inspiração, né? Então, é que nem eu comentei no episódio anterior, né? Eu conheci, né? Nós conhecemos a Ed. A Dai eu conheço já de longa data, mas a Ed eu tive o prazer de conhecê-la aqui na Monte Gusto, né? Frequentando a Monte Gusto e num dos encontros com... mulheres. Né, de mulheres empreendedoras, né? Isso. Mulheres que transbordam, prosperam. Isso. Amiga, propaganda, ó, merchan. Propaganda. A Ed falou algo que me tocou profundamente e naquele momento
foi pura inspiração. Quanto custa estar do seu lado? E não era no intuito de falar de valores, monetizar, não. Mas nós somos carregadas de princípios, de valores, de crenças que fazem nós sermos do jeito que somos, né? E que nos faz questionar, será que nós merecemos tão pouco? Não, nós merecemos mais, né? A permissibilidade, o pertencimento, né? O merecimento, né? Então eu acho que cada uma de nós é fonte de inspiração para alguém de alguma forma, com certeza. Uau. Todas nós. Uau. Pelas nossas histórias, né? A Edi tem a história dela com a questão do abuso, mas físico. Sim. Mas tem a questão também do acolhimento quando existe um abuso psicológico. Que a gente falou isso também, acho que foi no primeiro episódio, mas agora falando sobre isso, que pode vir de amizades dentro de casa, da própria família, no ambiente de trabalho. E quando a mulher supera isso, quando ela consegue curar isso, vem muita inspiração para outras, né? A gente consegue passar esse valor também. Então, acho que cada dor de uma mulher, quando ela consegue superar isso, ela vem com uma bagagem bem grande para outras se inspirarem. E eu acho que a Edi me escuta bastante, acho que nem vocês duas, né? Tem isso, uma tem a sinceridade e a outra tem a positividade. A Edi também. Ela é sincera, porque ela diz, tu quer a minha opinião como psicóloga ou como amiga? É porque se é a psicóloga, aí tem todo um enredo. A minha amiga mandou, Carol, você vai saber que é tu. Carol me mandou uma mensagem, eu falei, tá, eu não vou falar como amiga, eu vou falar como amiga psicóloga, porque daí é outro enredo. Porque às vezes a gente, como só amiga, nós somos sinceras, mas às vezes a outra pessoa não tá naquele time. E aí eu não posso fazer de conta que eu não sei desse conhecimento, né? Então eu tenho conhecimento, eu dou uma segurada, porque às vezes a pessoa tá querendo meter a lenha no marido. E eu falo, calma que o casamento de vocês tem muitos anos. Estamos num gravando ambiente em meio à natureza, lindo. Né? Com muito vento, né? Que não tinha, mas tem sol, e isso está maravilhoso. Então, pensando, né, nisso que tu fala, Dai, e nas minhas outras amigas, né, porque nós temos diferentes meios que transitamos. Quando eu me desenvolvi, quando eu comecei a entender que as mulheres sofriam aquilo que eu tinha crescido dentro de um ambiente. E quando eu entendi que violência não é só física, eu falei, cara, eu tenho algo que eu preciso fazer. Não é por mim, não é só por mim, não é só pela minha filha, não é só pela minha neta. Não é só pelos meus filhos homens, porque os meus filhos homens, eles escutam, se você aprontar, se você tratar mal a tua namorada, eu vou ser a primeira a te entregar. Que eu não passo a mão na cabeça de homem sem vergonha. Então, os meus filhos, eles sabem disso. E foi pensando nisso, sabe? De dar um mundo, oferecer um mundo melhor e dizer assim, tem um mundo melhor, ele existe, ele é real. Porque nós temos situações de muitos desafios. Sim. Mas eu não posso falar sobre algo que eu não vivi. Então, eu hoje falo sobre aquilo que eu vivi. Tenho embasamento teórico, científico e me especializo e continuo estudando, mas eu vivi. Eu precisei passar pelo processo de me transformar para poder escutar pessoas e falar assim, cara, eu sei. E eu falo isso, e quando eu refiz toda a minha identidade de marca, que está em processo aí, eu quero que as mulheres saibam que eu sei o que elas sentem. Eu sei de que lugar uma mulher vem quando ela sofre, seja abuso físico, abuso psicológico, abuso patrimonial ou abuso sexual. Então, a mulher que sofreu um tipo de abuso, ela passa pelos outros. Só que ela passa meio silencioso, porque quando pega no teu braço com força, também é violência física.
além da ameaça. Então, pensando nisso, né, gurias, nós falamos da inspiração, vocês não falaram nomes, eu falei, porque eu precisava abrir, e foi a inspiração que eu recebi para abrir esse episódio. Mas quantas situações de vulnerabilidade vocês atravessaram e como vocês se enxergam nesse suporte, nesse apoio? Como é também mostrar a vulnerabilidade uma para a outra? Não só entre amigas, né? Mas na sociedade. Então, eu abri aqui um pouco da minha vulnerabilidade, porque não penso que é fácil para mim me relacionar, que é fácil para mim, né, falar sobre o assunto, por mais que tenha milhares de anos de terapia e de muito café tomado com amigas, não é fácil a gente falar, né? Eu tenho medo disso. E às vezes é característico da pessoa, né? Tem pessoas que se abrem e tem pessoas que guardam mais, né? Eu sou uma pessoa que falo. Mas também tem situações de vulnerabilidade, porque a gente troca muito sobre isso. Assim, eu e a Dai, a gente conversa muito. Vocês, né, dividem o ambiente físico, mas a gente se fala todo dia pelo WhatsApp, mesmo morando em cidades diferentes. Todos os dias, nem que seja para mandar um meme do Instagram, mas todo dia a gente, porque também se diverte, né? Então que são inspirações também. Não, são inspirações. Né? Não, a gente se diverte, né? Mas esse não é assunto para agora. Não. Então como vocês lidam com a vulnerabilidade de vocês? Vocês conseguem reconhecer? Falem para nós, contem para elas também, elas querem saber. Bom, assim, vou começar, né? Eu digo que hoje, para mim, um grande desafio que eu estou pouco a pouco conseguindo superar é pelo fato de ainda enxergar o mundo com os olhos da minha mãe, né? A minha mãe, ela tem 84 anos e cresceu numa sociedade em que a mulher não tinha voz, numa época que ela não tinha, as mulheres não tinham voz. E não tinham a possibilidade que nós temos. Hoje nós temos escolha, nós podemos ser o que nós quisermos ser, né? Mas em relação a muitas coisas, principalmente em questão de relacionamento, eu ainda enxergo o mundo com os olhos dela. E é algo que eu sei que passo a passo eu vou superando e isso vai me modificando, né? E muitas coisas que nós hoje, como sócias, como amigas, como empreendedoras, construímos e ainda estamos construindo, né? Um belo dia eu liguei para minha mãe, eu disse: mãe, eu tomei a decisão que eu tanto queria tomar. E eu já esperando uma crítica, né? E ela só me disse assim, como uma mulher que é analfabeta, mas muito sábia, né? De quem viveu, passou por muitas dores, mas conquistou muita sabedoria com isso, né? Ela me disse assim: filha, tu tem escolha, eu não tive, então vai em frente. Então hoje eu posso dizer que é a minha maior vulnerabilidade, né? Perdão. E que eu tô pouco a pouco, graças a estar cercada de mulheres que me inspiram diariamente, que eu tô superando isso e mudando essa minha visão de vida e passar a olhar o mundo com os meus olhos e não com os olhos de outrem, né? E que frase inspiradora, hein? Essa da tua mãe. Eu disse, eu nunca, isso eu vou levar para minha vida. Tu tem escolha, eu não tive, então vai em frente, né? Num período que, se a mulher queria o divórcio, ela não tinha escolha. Se ela queria ir embora, ela não tinha essa opção. A não ser ficar e aguentar. Minha avó ficou até meu avô falecer. Porque ela também não teve opção. Não teve opção. Não existia a possibilidade. Sem estudo, sem trabalho, sem carreira, sem faculdade. Nós vivemos um momento de muitas possibilidades. Então, nós precisamos, sim, nos inspirar nessas mulheres, né? Que vieram antes de nós
e falar, cara, a gente pode tanta coisa hoje. Do nosso lugar de mulher. Não ocupando o lugar de ninguém, né? Vamos deixar isso bem claro que nós não somos feministas. Pelo menos eu acho que não, né? Nós somos femininas e nós queremos o nosso lugar do nosso lugar, do nosso jeito. E que nós precisamos, né? De rede de apoio, de suporte. E aí fiquei pensando mais uma coisa, depois a gente... É mulher, né? Vocês estão se reconhecendo aí do outro lado? Que mulher é assim, mulher vai conversando de um monte de coisa, depois volta naquela coisa e daí, né, costura. E acredito que essa é a ideia mesmo do programa, é que a gente tem esse espaço para falar desse jeito, como mulher fala. E uma se intromete no meio da outra. E se não fosse assim, não seria mulheres, né? Senão nós estaríamos lá numa mesa de pôquer, bem com tudo sincronizado. Não, nós somos mulheres, nós gostamos de falar. E aí eu fiquei pensando, como não? Vocês participam de algum grupo de mulheres? Já participaram? Percebem a importância? Como é que vocês veem isso? Pensando nisso tudo que a gente já falou até agora. De inspiração, assim, buscam livros, séries, mentorias, cursos... Participam de algum grupo? Vamos dizer assim que a Monte Gusto virou assim um grande laboratório, né? Exatamente. Nós recebemos inúmeros grupos de mulheres empreendedoras. Nós temos grupos, um grupo espiritualista também, que são mulheres, na grande maioria, mulheres empreendedoras que carregam determinadas dores. E nós nos encontramos, e esse projeto se chama Vozes que Acolhem, né? E que é para falar dos desafios que cada uma enfrenta no seu dia a dia. E o principal deles é o medo do julgamento, né? E de quebrar paradigmas, derrubar barreiras, né? Então, hoje a gente pode dizer que, direta e indiretamente, nós participamos de vários grupos nesse sentido. E nós abrimos as portas da Monte Gusto para que esses grupos possam realizar os seus encontros aqui dentro. Então, também é um objetivo, né? Uma missão da Monte Gusto, recepcionar calorosamente todos esses grupos e que tenham aqui, sim, um local para que essas trocas aconteçam e que isso sirva, né, de enriquecimento para cada uma dessas mulheres que participam desses grupos. É bem bacana. Inclusive, foi em um desses grupos que eu me aproximei da Edi, e aqui estamos nós, né? Fazendo isso. E agora, dia 27... 27, tem mais um próximo encontro. A própria Confraria do Café também é um encontro direcionado para cafés, mas que nós temos essas trocas café, também. A própria Coffee Party também, 7 de setembro nós temos, né? A próxima, né? A Coffee Party também é nesse intuito, né? De promover esses encontros, porque a grande maioria são mulheres que participam, né? Então, de alguma forma, a gente busca promover isso, né? E como a gente se conecta com mulheres diferentes de nós, mas que, distante fisicamente, acaba se aproximando por uma questão de afinidade e sincronicidade com as histórias, né? Porque se a gente for contar, cada uma de nós aqui vem de mulheres com histórias de vida de muita submissão. E não é a submissão sobre a missão do seu parceiro, é submissa mesmo, sem voz, sem fala, né? Sem poder falar, sem poder dizer eu gosto ou eu não gosto. Eu tenho um relato de uma história de uma cliente que ela estava escutando a mãe falar que quando ela conheceu o marido era muito pobre, mas pobre de não ter o que comer. A casa era um casebre. E este homem, então, para convidar a parceira, a futura esposa, para ir conhecer a casa, passou cal na sala e eles só ficaram na sala. Só que ele tinha tanta dificuldade, ele vinha de situação de violência e essa mulher já tinha uma estrutura familiar um pouco melhor. Por quê? Porque eram agricultores. E aí a filha perguntou, tá mãe, mas por que tu ficou? Se só tinha um cômodo disfarçado. E aí ela disse, porque eu achei que ele podia mudar estando comigo. Então,
a mulher, às vezes, ela acredita que ela pode salvar, que ela pode resgatar, que ela pode melhorar. Então, hoje, eles têm conflito no relacionamento, né? E nesse conflito, aí nós até brincamos o seguinte, que ela passou cal na história de vida e não olhou para o que realmente precisava olhar. Então, nós estamos num lugar que nós não precisamos pintar, mascarar algo, mas que as mulheres da nossa história precisaram passar por cima de muitas dores, que é essa vulnerabilidade que a gente fala. Porque hoje, se você tiver uma dificuldade, você que está nos assistindo tem uma dificuldade, você sabe que você pode conversar com alguém. Sim. Você tem uma rede de apoio, os grupos servem para isso. Tem grupos gratuitos, por exemplo, tem o Grupo MADA, que é um grupo que tem em vários lugares do Brasil que acolhem mulheres que são vítimas de relacionamentos com parceiros dependente químico ou alcoólico, que são as codependentes. Então, os grupos, eles servem para isso, de acolhimento. Não é só grupo que inspira, não é só grupo que apoia, não é só grupo que incentiva, mas é a necessidade que nós temos de ter esse lugar. Então, o Entre Amigas tem esse objetivo também, né? Levar a voz. Nós somos um canal de voz para quem nos escuta. Então, se você tem uma história que quer compartilhar conosco, manda para nós no privado que a gente vai contar a tua história aqui, vai dar voz para ela sem te identificar. Isso é relato, isso aqui você não pode falar, esse nome você não pode dizer. Mas esse é um dos blocos que vai acontecer nos próximos programas que a gente vai gravar. Então, é isso, né, gurias? O quanto nós podemos ser suporte e apoio umas para as outras. Né? Isso aí. O quão incrível é poder contar umas com as outras. É isso. Muito lindo, né? Muito lindo. Acho que, para encerrar esse episódio, fica essa mensagem. Eu acho que a frase de destaque é a frase da mãe da Fran. Que isso me tocou. Isso eu quero levar também. E como a gente se emociona com essas coisas, né? Porque é a nossa história. E se a gente parar para pensar, cada uma aqui já passou por momentos bem difíceis. E quando a gente encontra pessoas de luz, a gente sente, porque é algo muito mais profundo. E a gente, só no falar alguma coisa e mudar a vida de alguém, é o propósito também desse programa, né? Então, Fran, o que tu falou aqui me tocou muito, e saiba que isso também vai ser uma inspiração para mim. Que lindo! Ai, que coisa, né? Nós temos fala. Nós temos voz. Nós temos oportunidade. E nós temos escolha. E nós temos escolha. E nós podemos escolher as nossas escolhas. Esse é um outro lugar que serve de inspiração. Que nós possamos, encerrando esse terceiro episódio, se você não assistiu os outros, assista, porque tá incrível, tá lindinho, tá do coração. Encerrando esse episódio que hoje uma semente seja plantada no seu coração. E que essa semente se transforme e que ela possa florescer. E que você possa encontrar, assim como eu encontrei, um monte de mulheres para formar um jardim lindo nesse espaço do Entre Amigas. Te espero no quarto episódio. Te esperamos no quarto episódio.